Eu comecei a jogar bola com uma bola que eu fiz de sacolinha de roupa. Na verdade, o esporte começou para mim sem eu saber o que era realmente uma bola, né? Eu comecei chutando essa sacolinha de roupa. Eu não sabia o que era bola, eu não tinha uma bola. Meus pais não tinham condição de comprar uma bola para mim. Então essa aqui foi a minha salvação da minha vida. É o meu refúgio, o refúgio de toda a minha história. Chutando ela e... Eles diziam, olha aquela menina lá, só ela de menina no meio dos homens, o que vão dizer? Meus amigos, lá ia minha mãe me buscar pra mim não ficar no meio dos meninos, né? Defendeu a goleira, soltou a bola, vem pro gol! Eu quero muito ser jogadora e eu sempre acompanho quase todos os jogos, não importa se é do meu time não. Eu sou gremista, os jogos do Grêmio eu olho sempre, mas eu olho os jogos do Brasil, olho alguns femininos também, de futsal, de campo. Perguntaram para nós se a gente podia fazer, a preliminar, da inauguração do ginásio. Para nós foi uma história, Se organizamos, nós fizemos esse time, a gente muito tempo, jogamos, a gente ia até linha 4 a pé, jogava e voltava a pé, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha apoio, ali na Focotre também, a gente ia, porque eles forneciam, às vezes a gente treinava, voltava, tudo a pé, Às vezes uns motoristas de ônibus ficavam com pena de nós e deixavam nós passar por baixo, Mas foi assim um tempo inesquecível, E daí nós começamos a pensar, mas vamos fundamentar uma equipe de futebol de salão feminino, que na época ninguém falava isso. Nem tinha atletas, nem tinha uma compreensão da comunidade em ter um jogo de futsal feminino. Então era eu, a Márcia, a Mariane, a Margarete, a Yara, a nossa goleira, eram 7, 8, E a gente tinha a oportunidade de treinar no CAP. A gente estava na faculdade, era eu estava finalizando, a Marli e a Margarete estavam iniciando, o Sérgio Correia também estava iniciando a faculdade, e como nós éramos todos de Juí, aqui, daí juntamos com mais a minha irmã, a Mariane, e mais as outras meninas ali, e o Sérgio treinava nós, uma vez por semana, no sábado de tarde, lá nos Val da Aranha, para esses jogos aí. E a gente fez esse jogo, depois mais um em Santo Ângelo, e daí elas continuaram, só que como eu já estava me formando, daí eu comecei a trabalhar e coisa, daí ficou mais difícil. As recordações boas que eu tenho do primeiro evento, que começou até a se criar a partir dali mais equipes aqui em Juí. E uma das equipes que se criou foi o lá do Valdetar, lá do Aimoré. Fizemos vários amistosos lá no campo dele. A recordação que eu tenho assim desse evento no ginásio foi o maior público que a gente jogou até hoje. A Marli, a vibrante Marli, que está aí até hoje desenvolvendo atividades com futebol, com atividades esportivas. A professora Margarete, que está lá em Gaspar, também ela era acadêmica já da educação física e gostava muito da prática esportiva. Nós fazíamos os treinos lá na quadra do Oswaldo Aranha, concreto puro, pois o ginásio sempre estava ocupado e coisa e tal. Sábado e domingo, tu tava com a bola debaixo do braço, tu ia jogar, tu ia jogar, tu não queria fazer o serviço de casa, almoçava, domingo eu lavava o rio, vamos lá pra treinar, ou por aqui pra quadra do Oswaldo Aranha. Vivia ralada, porque aquela quadra mas a gente tava sempre, Então a atração daquela noite era a primeira equipe de futsal feminino de Juí disputar um jogo amistoso em comemoração à inauguração do ginásio. E assim nós fomos um bom tempo e muitas meninas continuaram desenvolvendo a prática esportiva, continuaram com o futsal, com as suas outras atividades. Até depois, com o passar dos tempos, está aí essa grande organização a nível de município, de estado, de Brasil, com as competições,
para o futsal feminino. O reconhecimento da prática dos futsais, da prática esportiva para o feminino, tirando o basquete e o voleibol, mas principalmente o futsal, o futebol de campo e outras atividades que a questão feminina tomando peito, forma e dando engrandecimento cada vez mais para a prática do esporte. E atrás a gente via o pessoal dizendo, vai para casa, lavar uma roupa, vai para casa, né, limpar uma casa. Todos os homens falando isso, né. E o que a gente fazia? A gente ficava chateado com aquilo, né, porque eu acho que a gente tem poder, né, de ir e vir, né, e ninguém tem nada a ver se eu tô ali jogando bola, né. E foi a minha resistência, meu pai e minha mãe disseram, ó, não tem mais, quer jogar bola, mas tu tem que estudar, né, o estudo é o principal. E foi assim uma das minhas melhores épocas que eu tive, sabe? De enfrentar os homens que olhavam pra gente assim com discriminação, sabe? Eles diziam, olha aquela menina lá, só ela de menina no meio dos homens, o que vão dizer meus amigos? Lá ia minha mãe me buscar pra mim não ficar no meio dos meninos, né? Então não era muito comum na minha época a menina jogar futebol, né? E eu gostava muito e eu queria jogar, eu queria participar, e o meu pai então criou uma escolinha de futebol masculino. E aí nessa escolinha dos meninos, eu e mais algumas meninas que gostavam, a gente jogava junto. Então foi aí, daqui a pouco, a minha primeira experiência como competição, assim, jogar com outra equipe e tal. Em 2000, que daí eu tinha 15 anos, minha mãe não deixou mais eu jogar porque eu levei minha irmã num campeonato no Coronel Barros e a minha irmã quebrou o braço. Aí fiquei de castigo, porque eu insisti. Mas pensa numa pessoa depressiva. Fui eu. Porque minha irmã teve que fazer 3 cirurgias, né? Porque eu que insisti em ela ir nesse campeonato lá no Coronel Barros, né? O medo. Aí. Jogava sozinha. Só eu e eu. Eu não tinha no momento amigos, né? Eu não tinha quem jogasse comigo. E os meninos que moravam perto, né? Não podia jogar porque eu era menina. Então, jogava comigo mesmo. Aí logo depois que foi passando os anos, eu me tornei mãe, que foi um momento um pouco difícil da carreira, né? Porque daí eu tinha que amamentar minha filha, muitas das vezes eu parei de jogar, eu não pude jogar. Eu me emociono nessa parte porque várias das vezes as meninas iam jogar e eu ficava em casa, né? Porque era uma parte difícil para mim. Mas depois de um tempo, as gurias foram adotando a minha filha e foram me ajudando a cuidar dela. Que foi aí que eu consegui voltar a jogar futebol, que é uma coisa que eu amo muito. Nós morávamos ali na rua São Paulo e eu tive o privilégio de praticar o esporte, futebol, a partir dos meus 8 anos. Que eu morava do lado dos Teixeira, que era um Douro Verde. Então, na época, existia muitos campinhos, muitos terrenos baldios, e a gente fazia campinho. O meu primeiro contato com uma bola, o meu irmão vendia picolé, e a gente comprou um álbum de figurinha da Copa de 74. E ele ganhou uma figurinha premiada, que veio uma bola verde e amarela. Foi a nossa maior felicidade, foi o melhor presente que a gente teve, foi ter uma bola em casa, que a gente podia jogar a qualquer hora. Bom, aí um dia desses a Marli foi assistir um jogo lá no Flamenguinho e me viu lá brincando no meio dos meninos e me convidou para jogar com ela no Atlântida, porque a gente também é prima. Além de ter jogado junto, a gente também tem um vínculo de família, né? E me convidou para ir jogar no Atlântida, né? Mas naquela época eu era aquela pessoa que pegava a bola, baixava a cabeça, driblava todo mundo, não tocava para ninguém, então tive que ser lapidada para o futsal, né? Porque então as competições que existiam nas proximidades eram de futsal, não eram de futebol de campo. Então eu tive que ser meio que moldada, tive que aprender, né? E meu pai daí foi trabalhar no Povoado Santana, e lá eu estudei no patronato e não tinha espaço físico, então nós íamos fazer educação física no campo da ESA. E lá era dividido o campo, a metade das meninas e a metade dos guris. Então foi a primeira vez que eu comecei a jogar com meninas. Foi lá no campo da ESA, em virtude, e a gente fazia o quê? A gente dividia as 2 quartas séries, então anotava todos os resultados e no final do ano a gente via quem mais ganhava.
Então, lá no Povoado Santana foi o meu primeiro contato futebol feminino, na realidade, menina contra menina. Aí a gente voltou a morar aqui em Juí, aí de novo eu fiquei sem ter uma equipe feminina para jogar, continuei a jogar com a gurizada e também tínhamos terrenos baldios ali perto da minha casa, que a gente construía, a trave era feita de taquara, e a gente jogava a rua de cima contra a rua de baixo, com revistinha casada. Quem ganhava a partida levava a revistinha para casa. Então, a minha iniciação foi toda com os guri. E o primeiro torneio aqui em Juí de futsal feminino aconteceu na inauguração do bairro Modelo. E eu fui lá e um cara me reconheceu, que passava todo dia lá na frente da minha casa, lá e me via jogando, me convidou e eu me destaquei. E o Sérgio Correia tinha uma iniciação com uma equipe aqui em Juí, que era o Coringa, e ele me convidou para jogar. Então, o meu contato com o futebol feminino começou com a equipe do Coringa. Bem, eu começo, na verdade, com essa questão da formação de atletas na escola Emil Glitz, onde eu pensava, e penso ainda, que a melhor questão é incentivar todo e qualquer sujeito ao esporte. Porque eu acredito que vai fazer a diferença na vida desse sujeito. Então, a partir daí, eu começo a fazer treinamento com esse sujeito nas horas no turno inverso, onde eles teriam essa possibilidade de ir além da escola para participar desses treinos. Eu comecei a jogar futebol, então, lá na escola Emil Glitz, quando eu conheci a professora Antônia Gobo. Eu via ela treinar, dando aula de educação física, e eu ficava curiosa de como era. Então, eu terminava minhas atividades escolares ligeiro para mim poder pedir para a professora. Eu lembro que era a professora Grimalda. Eu pedia para ela se eu podia correr lá ver a professora Antônia. Muitas das vezes elas não deixavam, porque a direção não autorizava, né? Mas muitas das vezes eu lembro que eu pedia para ir no banheiro, então tomar uma água, e eu corria até a quadra e não voltava mais, esquecia de voltar para a sala de aula. A Maikele era vizinha da escola. Então, assim, ela era quase o portão da escola. E ela era uma menina, assim, hiperativa, né? Ela não parava em sala de aula e ela gostava muito de jogar bola. Então, a gente começa ali, então, com os treinamentos. E a Maikele jogava com meninos. E a Kellen vem também, porque a Kellen era amiga e colega da Maikele. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar efetivamente os fundamentos do futsal. E era treino mesmo. Então, assim, elas treinavam, às vezes não tinha muitos meninas que vinham, e daí elas treinavam com os meninos. E a partir daí que elas começam, então, a jogar futsal e futebol de campo também. Eu consegui com os meninos, já tinha uns 10 anos ali que eu consegui jogar com eles, quando eu também podia brincar mais na rua, assim, né, que meus pais permitiam. Aí a gente brincava de diversas coisas, e nisso tinha a bola dos meus amigos, né. Daí, às vezes, eu podia jogar, quando faltava alguém no time, né? Senão não podia, porque a menina não pode jogar bola, a menina não sabe jogar. Tem o vizinho, meu vizinho, que sempre que eu vinha da escola ou passava ali, eu ficava acompanhando os meninos, ou ele me via jogando, ele me chamava de Marta. Mas eu não sabia quem era a Marta, assim, não tinha noção de quem era, porque eu não conhecia nenhuma jogadora mulher, né? Então ele sempre me chamava de Marta. E isso me incomodava bastante, porque como vai me chamar de Marta se não é meu nome? Me conhece há tanto tempo jogando aqui, e até que ele me explicou quem era, mas eu até então não tinha noção de quem era a Marta, assim, né? Depois ele falou pra mim quem era ela, né? Eu não via jogos dela, eu acho que eu fui ver, acho que já tinha 14 anos, 15, eu não tenho essa certeza. Tanto que algumas coisas eu escrevia pra ela sem saber quem era a Marta. Eu sabia que ela era uma jogadora, a melhor do mundo, né? A melhor jogadora. E às vezes eu escrevia algumas coisas pra ela com o intuito de que ela pudesse um dia ler, gostar de mim, eu não sei explicar. Quando eu comecei, eu lembro que não tinha meninas nenhuma que jogava bola. Daí eu fui criando uma amizade com a Kellen Moraes. Aí, que é a minha dupla até hoje, né? Até hoje a gente atua, a gente joga junto. Deus me livre se ela não tiver num jogo, né? Eu encontrei a Maikele também, acho que foi através da Tonha, a gente que uniu a gente. Depois a gente foi colega e era mais parceira, mas assim, eu quando entrei na escola eu não conhecia nenhuma menina. Eu fui conhecer, isso era bem interessante, tá? Porque isso é uma das coisas que chamava muita atenção pra mim.
porque era difícil eu encontrar menina jogando, e menina que jogava bem. Foi vendo eu jogar, foi pegando gosto pelo futebol. Ela também diz que jogava bola, né? Ela até tem uma história dela que ela fez uma bolinha para poder jogar bola, né? Fez uma bolinha de papel para ela poder jogar bola, porque os pais dela não tinham condição de dar uma bola para ela jogar. Então ali a gente foi criando, desde os 9 anos, eu lembro que foi quando a gente começou a jogar os jogos escolares. A gente começou como mirim, 2 anos mirim, 2 anos infantil, depois veio juvenil, foi ao qual ela me convidou, ela atuou no Esporte Clube Juí primeiro do que eu, né? Aí foi quando ela me convidou para mim jogar, eu já jogava na escolinha do Progresso. Começou com os torneios da escola, que faziam os torneios, né, ali. Educação física a gente jogava também, mas a menina tinha que mais jogar vôlei, né? E os meninos não queriam que menina jogava. Então eram poucas meninas na escola que jogavam. Só tinha eu e a mãe Kelly. Kelly que é minha colega de jogo até hoje, né? A gente joga junto há 17 anos. A gente se conhece só no olhar, né? A gente não precisa, eu não preciso nem procurar ela, eu já sei onde ela vai estar posicionada para mim tocar a bola para ela. Assim é ela comigo, é como se a gente fosse irmã de mães diferentes. Aí que a Tonha viu o nosso potencial e começou a fazer, chamar mais meninas, né, para nós poder ter um time para poder jogar. Aí que teve o Jerix, daí ela botou nosso time e a gente começou a jogar como mirim, a gente jogava já contra o infantil, o juvenil, e foi anos assim que eu comecei meu primeiro Jerix, eu tinha 11 anos que eu joguei. Tanto que eu tenho as medalhazinhas ali, já estão todas apagadas, mas a gente ficava sempre em terceiro lugar, porque a gente era muito pequena. Depois a gente foi crescendo, daí foi vindo o segundo, primeiro, indo para estadual, né? Aí a gente tem muito título, eu falo que tem muito título no Emil por causa das meninas, né? Era muito difícil. Por que que era difícil? Porque os pais às vezes não autorizavam, as meninas não tinham aquela persistência que nem a Maikele e a Kellen tinham, entende? Porque elas eram muito persistentes. Elas às vezes brigavam entre elas, mas voltavam no jogo, elas jogavam igual para igual. Então, assim, essa fazia a diferença. Às vezes eu conseguia montar um time com a Kelly, com a Maikele, e as outras a gente levava junto para completar o time, entende? Porque elas eram diferentes, entende? Por que que elas eram diferentes? Porque elas treinavam, entende? Essa fazia a diferença delas. Então, assim, a gente chegou na fase ali do médio, o último ano delas, nós ficamos vice-campeã do estado, com a Maikele e com a Kelly. A Kelly fez um gol assim no último jogo, um gol assim que todos ficaram admirados. Foi um gol assim de lambreta, entende? Que eu nunca mais esqueço isso, o pessoal aplaudindo ela, mesmo a torcida contra. Então, assim, é a diferença do treinamento que fez com que essas meninas evoluíssem. Elas só precisavam sair do Emil e ter uma oportunidade para jogar num clube. Qualquer uma das duas hoje são referências dentro do estado. Não tínhamos Jergs de futebol feminino, o Jergs abriu bem depois, entendeu? Não tínhamos competição entre escolas. Porque assim, eu tive muita sorte que hoje a maioria das minhas atletas são oriundas lá do Emil. Eu peguei uma equipe completa do Jergs, que eu montei a minha escolinha em cima da equipe lá do Jergs, que sempre eles sempre iam até as finais dos campeonatos do Jergs que tinha no estado. Então assim, a minha fonte de atletas, que eu tenho atletas até hoje, a Maikele, a Kellen, eu tenho até hoje, vieram oriundas do Jergs. Desde que eu já começava a chutar bola com meu pai, sempre gostei, desde os 2, 3 anos de idade. A escolinha, eu estudo na EFA, desde a educação infantil, sempre estudei na EFA. E lá tem um projeto de escolinha, e aí eu comecei com 6 anos na escolinha da EFA. Mas aí depois não disputam muita coisa, então eu saí daquela escolinha e fui para a escolinha Lucileia Minuso, onde é uma escolinha feminina, e aí eu comecei a jogar lá, desde os meus 9 anos de idade. Secretaria desde o ano de 2017, né? E de lá para cá, especialmente, eu diria nos últimos 2 anos, que foi esse período pós-pandemia, né? A gente tem uma demanda maior de procura, né? A gente vê a questão das categorias de base, né? Então, com as escolinhas, né? A escolinha da Lucileia Minuso, que é do professor Rafael, tem uma quantidade grande de meninas que participam, né? Também temos as meninas que participam nas escolinhas masculinas, né? Então, que treinam aí junto com os guris.
E a gente vê uma organização também das equipes adultas femininas, né? Porque assim, antes nós tínhamos praticamente só o Esporte Clube Juí, que nós ouvíamos falar em Juí. E a gente tem agora a procura de outras equipes também que estão organizando competições. Recentemente a gente foi jogar um torneio lá em Júlio Castilhos, né? É uma competição que a gente foi participar lá a primeira vez e é longe da nossa região, do pessoal que já conhece a Valentina, né? Então eles acharam diferente levar o menino para jogar um campeonato. E ela se destacou dentro da competição, né? Até alguns pais vieram nos elogiar por inserir ela dentro do contexto masculino, dos guris aí, né? E ela foi bem na competição, como eu já falei anteriormente, ela tem uma qualidade muito técnica, muito boa, tem recursos, né? Tomar a decisão dela é muito rápida. Então isso surpreendeu o pessoal lá de Júlio Castilhos. Inclusive a gente ficou campeão dentro da categoria dela, então acabou atraindo a atenção dos pais lá. Elogiaram bastante o desempenho dela, da equipe também, com ela junto do grupo, né? Então isso chamou a atenção do pessoal que está assistindo a competição, né, Luizinho? E eu lembro que o ano passado já a gente teve 8 equipes femininas jogando na categoria estritamente para meninas. Mas o que se vê cada vez mais, jogando já no meio com os meninos, nas categorias fraldinha, pré-mirim, mirim, temos meninas já enfrentando os meninos em igualdade de ações, né? Então a gente, principalmente na Copa Dunga, é um número que a gente vê aumentando a cada edição. Não, eu gosto bastante de jogar jogo valendo, principalmente os mais decisivos. Nas duas escolinhas tem, mas uma da que a gente mais joga é a Copa Dunga e Campeonato Estadual. Eu gosto bastante de jogar a Copa Dunga, que é em campo. Eu prefiro jogar em campo. O pessoal tem inserido bastante as meninas dentro do contexto masculino, de escolinhas, né? Então a gente não tem problema nenhum, a gente sempre conversa com os professores, com os organizadores das competições. Então até eles sugerem que quem tem a menina leve para participar também, né? Hoje está muito globalizado isso, então a oportunidade está sendo dada às meninas também, tanto dentro do grupo feminino, dentro também do grupo masculino. Então o pessoal da região tem abraçado essa causa também, né? E dado a oportunidade para as meninas competir junto com os meninos, de igual para igual, né? Se tivesse um time veterano, eu voltaria, faria tudo de novo, jogaria, né? E então eu acho que nós temos que essas gurias novas que estão começando, aproveitam, fazem, né? Continuam o que a gente começou lá atrás, que a gente sofreu muito preconceito, mesmo, né? Então elas continuam pensando em nós lá atrás e só tenho gratidão por elas, né? A Marli sempre no futebol, né? Hoje, inclusive, com 49 anos, eu jogo futebol, né? Como um hobby, como uma forma de fazer um exercício, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu creio assim, que as meninas que querem jogar futebol, que gostam de jogar futebol, que sejam incentivados pelos seus professores, pelos seus pais. Não é só futebol masculino, não é só para os homens. Eu acho que as meninas que sonham em ser jogadora de futebol vale a pena. Eu fiquei bem emocionada, porque não que eu já não tenha jogado com uma bola oficial, né? Não que eu já não tenha, não que eu já também não tenha comprado uma outra bola. Mas o que representou pra mim, né, foi assim, questão de segundo, quando ele entregou a bola, uma história passou na minha cabeça, né? Quem diria que a guriazinha que chutava uma sacolinha de roupa, né, estaria hoje na federação, né, recebendo uma bola oficial, né, da federação, né? É uma bola oficial. E essa aqui também é uma bola oficial, tá? Essa aqui tem muita mais representatividade às vezes do que essa, né? São as bolas que eu tenho como os meus troféus, né? Aqui o início da minha história e aqui a continuidade da minha história. E vai ter incansáveis bolas, porque não vai ter fim a minha história. Era todos os meus sonhos aqui dentro, né? Todos os sonhos que eu queria realizar, alguns eu consegui, outros não, outros talvez não vou conseguir. Mas o meu maior sonho era poder salvar aquela menininha, né? E hoje eu tô com 28. E eu salvei. E eu salvo ela todos os dias. Então isso aqui não me faz triste. Isso aqui é minha essência. Isso aqui lembra de onde eu vim, né? Da onde eu vim e toda a minha história. Que eu tenho muito orgulho. Das cicatrizes, das dores, das alegrias, né? E se hoje eu sou quem eu sou, se eu sou forte, se eu enfrento forte e bato de frente para o futebol feminino, é porque teve isso aqui. É porque teve essa sacolinha de roupa. Se eu posso jogar, quando, aonde, com quem eu quiser e sempre.
Tá.